Olá, tudo bem? Eu sou Edilane, fisioterapeuta do consultório Dona Amaral. Hoje vim aqui para conversar com você sobre a bronquiolite, que é uma doença que tem acometido muitas crianças, muitos bebês. Isso tem me chamado muita atenção, porque tenho atendido muitas crianças com isso. As crianças se chamam mais bronquite, né? Acaba cometendo os brônquios e os bebês bronquiolite. A bronquiolite nada mais é que uma inflamação nessa via aérea, e essa inflamação é causada por vírus e algumas bactérias. Isso na condição da medicina tradicional. Essa é a visão da medicina tradicional. Na medicina alternativa, Dr. Hammer, que estudou sobre a leitura de todos os sintomas do nosso corpo, e também a microfisioterapia, que são as áreas que eu trabalho, elas trazem um outro conceito sobre a bronquiolite. Então, os brônquios em si, eles estão interligados com o nosso corpo e eles têm uma referência daquilo que a mãe pode ter passado durante a gestação. Então, os brônquios referencia toda a questão de disputa de território, quando eu preciso gritar para que o meu espaço seja respeitado, para que eu não perca aquele espaço. Então, como a criança ela sofre quase que 100% das emoções da mãe quando ela está no útero dela, e isso vai diminuindo gradativamente até os 9 anos, depois dos 9 se torna 50% das emoções dos pais. As crianças elas têm sofrido muito das emoções dos pais. E brônquios representa toda essa questão de disputa por espaço, quando eu perco o meu espaço. Por isso que muitas crianças têm bronquiolite quando vão para a creche, porque é a primeira perda de espaço que eles têm, a primeira sensação de abandono ligado aos pais. Então não é porque elas acabam compartilhando de toalhinhas, compartilhando dos brinquedos e ali tem vírus e eles acabam tendo bronquiolite. Não, só tem bronquiolite a criança que tem uma fragilidade em brônquios e pulmão. Pulmão representa toda a questão do medo da morte, o medo que essa mãe teve durante a gestação, com certeza vai influenciar nessa criança. Então, aquela mãe que teve muitos episódios de ameaças de aborto durante a gestação, que sofreu muito medo de perder esse filho, ou então teve alguma perda durante a gestação, ou teve uma gestação dupla e perdeu um dos gêmeos. Então, essa mãe ela acabou transferindo para o filho a emoção que ela sentiu, esse medo da morte, e isso fragilizou esse pulmão. Por isso que muitas crianças têm bronquiolite e muitas não têm nada. Então, a fragilidade desse pulmão, ele está relacionado a tudo aquilo que esses pais vivem ou viveram durante a gestação. E sempre fecha. Toda a informação sempre tem, sempre que a gente dá a informação, os pais, eles concordam, sim, teve. Então, o pulmão representa esse medo da morte e o medo de uma doença grave também. Aquela mãe que tem medo que o seu filho entre em contato com alguém que tem uma doença grave, ou então, eu tenho muito medo de levar meu filho na creche e ele ter uma doença, uma meningite, alguma coisa. Então, essa mãe que tem muito medo, ela acaba fragilizando o pulmão do seu filho e isso acaba desencadeando um quadro de bronquite, de pneumonia e de outros problemas. Então, com a microfisioterapia, a gente consegue acessar essa informação e tratar a fundo, não somente o sintoma, porque o sintoma é tratado com a medicação. E a microfisioterapia e com a leitura biológica, a medicina germânica, a gente consegue acessar qual que é a causa disso, o que fragilizou. Então, a micro consegue te trazer datas de quando foi e que tecido que fragilizou, porque com a micro foi classificados os tecidos um a um, ectoderma, mesoderma e endoderma. E aí a gente consegue acessar essa informação e dar a informação para a mãe. O corpo ele entra num processo de autocura e o paciente vai melhorar.
Então, a fisioterapia respiratória ela é eficaz, é fantástico o resultado de uma fisioterapia respiratória, mas essa criança que tem bronquiolite, pneumonia, muitas reincidivas, precisa ser tratado a causa, ir lá na raiz, tratar o terreno. E muitas das vezes nós precisamos tratar a mãe, ir abordar a mãe, porque quando se trata a mãe, porque o conflito muitas vezes é dela, a criança automaticamente se libera e melhora. Então, a bronquiolite, gente, não é só um caso de vírus ou bactéria. Tem que tratar o terreno, a célula. Não adianta dar só uma medicação. Eu vou dar uma medicação aí, eu quero que essa célula responda de tal forma. A microfisioterapia vai tratar o terreno onde vive esse peixe. Não adianta limpar o peixe e devolver para um aquário sujo. Então, quando você limpa o rio, quando você limpa o aquário e devolve esse peixe para um aquário limpo, a chance de melhora e de sobrevida é muito maior.